Dr. Miguel é um dos mais renomados cirurgiões e médicos do nosso país, especializado em urologia. O Miguel é formado pela USP, onde é professor, também professor na Escola de Medicina, fez mestrado, fez doutorado, depois fez pós-doutorado em Harvard. Ele participa da ciência internacional, porque escreve centenas de artigos, publicados no Brasil e no exterior. Também participa do debate da medicina nacional, escrevendo na Folha de São Paulo. Enfim, é um médico atuante e um nome especial na nossa medicina. Doutor Miguel, eu agradeço a sua presença. Nós vamos falar de medicina de uma forma geral, mas como a urologia é a sua especialidade, esse é um programa que os homens vão se interessar, e as mulheres também, evidentemente. Eu queria lhe perguntar o seguinte: o câncer da próstata é o grande vilão, digamos, dos homens, né? Como o seio para as mulheres, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Muito obrigado pelo convite, Roberto. 13% dos homens vão ter câncer de próstata e o mesmo número são as mulheres que vão ser atingidas pelo câncer de mama. As pessoas ouvem esses apelos contínuos dos médicos para que façam exames de próstata anualmente, assim como as mulheres também recebem esses apelos. No caso da próstata, eu confesso que esses apelos são muito pertinentes, porque a gente não só procura descobrir o câncer. Existe um fenômeno muito importante. Um câncer de próstata descoberto no início, quando ele está dentro da próstata, ele é potencialmente curável. Nós curamos 80% a 90% dos homens, cura no sentido literal da palavra. Se esse tumor progride e sai para fora, mesmo que ele não se dissemine, só o fato de atingir os tecidos em volta da próstata faz a chance de cura cair para 40% a 50%. Portanto, o homem que não se protege, não faz exames periódicos, corre o risco de ter um diagnóstico retardado e isso vai tolher dele anos substanciais e prazerosos de vida. Agora, o toque retal ainda é um preconceito? Esse preconceito caiu, existia no passado, agora ele não existe mais. Os homens perceberam que fazer o exame realmente coloca eles numa situação mais favorável. O que eu queria dizer é que nós ensinamos para os doentes que é muito melhor ele passar por 30 segundos de um desconforto psicológico, porque o toque não dói, do que depois, descoberto um câncer avançado, ele passar anos num sofrimento que não termina. Quer dizer, só o exame de laboratório não adianta, né? Mas existe uma coisa boa nesse sentido. A medicina tem evoluído muito e uma das coisas que aconteceu agora recentemente é que estão sendo criadas alternativas para fazer o diagnóstico do câncer de próstata, evitando-se o toque e até aperfeiçoando os exames de sangue, que é o PSA. Normalmente o diagnóstico do sangue é feito com a combinação dessas duas ações, um toque e um PSA que tem que dar normal. Existe uma forma agora de se colher sangue do paciente e nesse sangue isolar células cancerígenas, no caso da próstata, ou então proteínas que o tumor libera. E esse processo proximamente vai se tornar acessível a todo mundo. Em vez de fazer toque, fazer PSA, colhe-se um pouco de sangue, a gente sabe quem está com câncer ou não. E os exames de imagem também, agora mais novos, ressonância magnética, PET-CT, que são exames bem sofisticados, também estão auxiliando o diagnóstico do câncer de próstata por imagem, feito dentro de uma mesa. Isso vai ser feito para todos os tumores em pouco tempo. O futuro é esse, é diagnosticar sem precisar fazer biópsia, sem precisar fazer exames agressivos. O doente passa por uma máquina e a gente descobre onde tem um câncer de mama, de intestino ou da próstata. No caso da próstata, nós já estamos quase chegando nesse ponto, porque a ressonância e o PET são muito efetivos nesse sentido. E a disfunção erétil? Quer dizer, a próstata pode trazer isso, né? Infelizmente, a cura do câncer de próstata é elevada, a cirurgia ou a radioterapia, quando realizados num caso diagnosticado no momento apropriado, eles são muito efetivos. Mas o doente paga um preço ainda para poder ficar curado. Existe um pequeno risco de incontinência urinária, da pessoa perder a urina, e o risco variável de acordo com a idade do doente desenvolver uma disfunção sexual. Atualmente, esses índices melhoraram muito. E, provavelmente, o fator mais importante que fez com que esses números melhorassem não foi nem tanto a mudança de técnica,
não é o fato de se fazer uma cirurgia com corte convencional ou usar o robô. O grande fator foi que surgiu uma conscientização através de estudos muito bem feitos de que não só para câncer de próstata, mas para qualquer tipo de câncer e para qualquer tipo de doença cirúrgica, a experiência do médico é um dos fatores mais importantes para se obter sucesso terapêutico, uma convalescência suave, recuperação de todas as funções do organismo. E para câncer de próstata isso ficou muito claro. Um cirurgião robótico, depois que faz 120 casos, ele opera, não assiste ou alguém ajuda. Quando ele opera 120 casos, ele se torna exímio nessa área. E um cirurgião convencional, depois de fazer 600 casos de cirurgia aberta, ele se torna também muito hábil para retirar a próstata com baixo índice de complicações, tanto de incontinência quanto de impotência sexual. E a inteligência artificial na medicina, qual é o avanço dela? Qual será? A medicina vai se beneficiar muito com a inteligência artificial, porque ela vai organizar o processo de raciocínio, facilitando o diagnóstico mais preciso das doenças, sendo elemento de apoio para o médico. O computador e o sistema vai ser um copiloto nessa aventura, nesse percurso em que o médico tenta descobrir a doença, tenta definir quais são as melhores opções para cada doente e executa até os tratamentos com apoio de inteligência artificial. O robô já envolve muitas áreas de inteligência artificial quando ele está sendo usado. Agora, isso não vai eliminar o médico? Não vai eliminar o médico porque a medicina, Roberto, é ciência e humanismo. E esse segundo predicado é fundamental para que o indivíduo possa ser um bom médico. O robô nunca vai ser humano. Obviamente, além de todos os benefícios que um bom médico pode produzir, oferecer ao doente, ele é sempre um companheiro de jornada. Ele está do lado, ele sabe avaliar os sentimentos do doente. Não se admite mais tratar um doente com uma doença grave sem que se compartilhe com o doente as decisões todas. Ele vai aprender como é o tratamento, quais são as consequências, quais são os benefícios, o que ele pode perder nesse processo. Quer dizer, com jeito é melhor dizer a verdade sempre, né? Sempre. As pessoas são muito instruídas. Isso atua para o bem e para o mal, porque com essa leitura e exposição toda, quando eles recebem material adequado, eles se informam, se tranquilizam, porque a verdade está ali expressa. Quando eles são vítimas dessas informações imperfeitas e assimétricas, ele vai sofrer, porque ele adquire ideia errada sobre a doença, sobre o processo. E hoje é um perigo, porque tem o Google, né? Você pode procurar qualquer coisa, né? Pois é. Isso tem informado muitos doentes. Às vezes eu até questiono um pouquinho os médicos. Existe um problema interessante agora em medicina, que é um problema sério, que é o burnout. Os médicos começam a perder a emoção de fazer medicina, eles começam a se desinteressar pela prática médica. Isso ocorre em metade dos médicos com o passar dos anos. Eu achei que eram só os mais velhos, mas os residentes também têm isso. É a perda daquele... Paixão. Daquela paixão, palavra perfeita que você usou. E averiguando-se as causas de burnout, porque o burnout prejudica muito a atuação médica. O médico com burnout ele fica deprimido, ele não toma as melhores decisões, ele se afasta do paciente. O burnout é uma espécie de enfado pela... Seria quase um processo que a gente poderia de depressão. Sim. Mas é um desinteresse pela profissão, não é pela vida, pela família, pelos amigos, é pela profissão. É uma exaustão emocional pela prática da medicina que é dura. As responsabilidades dos médicos que atuam no nível correto é muito grande sempre. A gente vive entre a vida e a morte por limites muito pouco definidos. Boas coisas acontecem no seu cotidiano, uma coisa ruim que acontece e te joga lá para baixo. Quer dizer, são emoções muito fortes. E estudando as causas do burnout, se verificou que o motivo principal do burnout é o fato do médico ter perdido a autonomia, porque agora ele trabalha em hospitais, em empresas, seguradoras, que obrigam ele a exercer determinadas ações sem que ele seja convicto disso. O segundo motivo é que ele fica menos em casa, porque os soldos são menores, ele tem que trabalhar um pouco mais e se afasta da família. Sim. O terceiro motivo é que os doentes são muito questionadores.
E só em quarto lugar é que tem problemas de ordem material, de salários, de recursos que o médico precisa ganhar. Mesmo o médico, quando não ganha muito, ele não é infeliz por isso. Esse é o quarto motivo de burnout. E acima disso estão fatores humanos, como eu comentei. Agora, é evidente que para um país a educação é fundamental, né? E a saúde, evidentemente, também. Como é que você vê a saúde no Brasil hoje? Existem dois mundos no Brasil totalmente diferentes. As classes socioeconômicas mais altas têm uma medicina de primeiro mundo, melhor que a maioria dos países, dos grandes países do mundo mesmo, porque em países muito desenvolvidos a parte humanística atualmente é um pouco delegada. Nos Estados Unidos, o doente vai falar com o médico, em vez de receber informações em um olhar de tranquilidade, ele recebe uma pilha de papéis para ele assinar, dizendo que ele está informado sobre 200 coisas que podem acontecer. Quer dizer, isso quebra todo o processo de relação médico-paciente. O que eu vejo no Brasil são dois países, um deles habitado por uma classe socioeconômica mais privilegiada, que é a nossa, que né? tem todas as defesas que ele pode ter sob o ponto de vista sanitário, os melhores médicos, as melhores instituições, equipamentos perfeitos, e uma outra classe desfavorecida, habitada por 150 milhões de brasileiros, mais ou menos, que estão relegados, vivendo em situações de risco intenso, sem acesso nenhum à medicina. Um grupo fez uma pesquisa em Lindóia, alguns anos atrás, perguntando para os habitantes da cidade e de 5 pequenas cidades ao redor, o que eles mais desejavam dos médicos na cidade, em termos de projeto de assistência médica. A primeira questão que pegou todo mundo de surpresa foi poder conversar com um médico. Um país onde uma pessoa fala que a aspiração dele é poder conversar com um médico é um país injusto, indecente. Essa foi a primeira resposta. Infelizmente, o Brasil não coloca recursos adequados na área de saúde e isso cria um sistema bastante injusto, porque as classes mais altas conseguem se defender. Mesmo com o SUS, que é uma coisa importante, né? O SUS entra dentro desse processo, obviamente. O SUS foi feito para atender esses 150 milhões de brasileiros. O que acontece é que o SUS tem princípios e fundamentos, Roberto, que são lindos quando você lê. Ele percebe que foi feito com brilho, mas a hora que você vai olhar como isso foi aplicado na prática, você se decepciona. Primeiro princípio, saúde universal para todo mundo. Todo brasileiro tem saúde garantida. Não existe recurso para isso. Nem nos países mais ricos do mundo eles conseguem atender isso. Não tem. Segundo princípio, equidade. Você tem que tratar de acordo, quer dizer, os mais pobres recebem mais, os mais ricos recebem menos nesse processo de distribuição de recursos. Não funciona, porque as classes mais favorecidas exercem um lobby muito grande e retiram muito dos recursos para eles. Nos países africanos tem um desequilíbrio chamado 90-10, que é típico dos países pobres, e a área pobre do Brasil sofre disso. 90% dos recursos da saúde são captados pelos 10% mais ricos da população. Existe um outro princípio do SUS, que é a integralidade. O SUS deveria fazer prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Isso é o tratamento integral. Se não existe dinheiro nem para tratar dos doentes que estão doentes, morrendo nas portas dos hospitais, como é que vai ter recurso para fazer diagnóstico em todo o mundo, reabilitação, prevenção? Não tem. Outro princípio que também não funciona, importante, que é o da regionalização. A gente deve criar regiões onde você coloca um hospital de câncer, um hospital de pediatria, uma maternidade. No Brasil não funciona, porque os políticos querem, na cidade dele, que é pequenininha, colocar tudo que ele pode. E aí fica uma abundância e uma repetição de unidades parecidas numa área e outras que não tem nada. Essa questão de o Brasil vai ter mais médicos do que a China e os Estados Unidos é impressionante, né? Vai ter, porque o número de escolas médicas aumentou tremendamente no Brasil, mas infelizmente uma parte desses médicos vai estar muito mal qualificada. Para você ter uma ideia de o que é um país subdesenvolvido e o que é um desenvolvido, há 100 anos atrás, nos Estados Unidos,
notaram que os industriais, foi o início da Revolução Industrial, começaram a aplicar dinheiro em faculdades, porque eles viam como uma maneira de eles poderem ganhar dinheiro. De repente, o governo americano criou uma comissão, dirigida por um grande professor Flexner. Ele foi estudar e verificou que nos Estados Unidos existiam 145 escolas médicas, isso há 100 anos atrás, mas 50 delas não prestavam. O governo americano fechou as 50, as que não quiseram fechar tinham que se transformar em instituições filantrópicas, ter um grupo dirigindo. Foi assim que ele resolveu. Aqui no Brasil é o contrário. Aqui poderia ter escolas privadas, mas aqui não existe o espírito, o controle, a qualidade que os americanos exigem nos hospitais, e os hospitais se tornaram fontes de recursos para... Mas é uma questão política, de vontade política, na verdade. Política na verdade, de controlar esses hospitais. Eles estão sendo criados mais com objetivos lucrativos do que com o interesse realmente de criar um grande país que dê uma saúde boa para a sua população. Voltando para a questão particular, né, das doenças, né, no caso da próstata e de outras doenças, como é que você vê a reposição hormonal para as mulheres e para os homens? A reposição hormonal funciona na mulher porque ela tem menopausa. A menopausa é uma queda abrupta dos hormônios, todas têm, e é completo o processo. Elas realmente mudam de um estado para outro, então a reposição às vezes é necessária. A andropausa, eu acho que não existe. Porque no homem a testosterona nunca vai a zero, ela cai devagar com o tempo, mas nunca vai a zero. Muitos homens continuam com testosterona alta até o fim, continuam ativos, sem ter sintomas. De modo que... E hoje tem muitos remédios também, né? Claro, mas o que eu sinto é que no homem não existe andropausa, e quando o indivíduo começa a decair, a testosterona cai, essa queda não é a causadora dos sintomas de apatia, de perda de memória, de perda de músculos, que é muito comum no homem idoso. Esse processo todo é o processo do envelhecimento, mediado por muitos fatores, e a testosterona piora junto. Quer dizer, ela é consequência dessa piora geral e não a causa do problema. Por isso, eu me coloco contra o uso indiscriminado de testosterona. Eu quero até fazer uma advertência aqui. Muitos jovens começam a tomar testosterona para fazer escultura corpórea. Sim. Músculo, né? Fortalecer, criar grandes músculos, etc. Para você ter uma ideia, o FDA publicou uma norma agora proibindo nos Estados Unidos o uso de testosterona com esses objetivos. Ela só pode ser usada pela lei para quem tem falta de testosterona e tem sintomas por causa disso, não para esculpir o corpo. A testosterona tem inconvenientes, e essa é a preocupação dos médicos. Usada de forma controlada, com instrução médica, com orientação médica, elas ajudam muitos doentes que precisam. Você fala para o homem e para a mulher, no caso? Não, para o homem. Pro homem. Eu uso muito testosterona nos meus doentes quando precisa. Agora, usar de forma indiscriminada para fazer, como eu disse, modelagem corpórea, pode criar grandes problemas. A testosterona ela pode causar ginecomastia, crescimento dos mamilos no homem, é patotóxica, ela pode ser tóxica para o fígado, ela faz subir a fração ruim do colesterol, ela pode causar apneia do sono, que é um processo grave que perturba a mente do indivíduo, e ela pode estimular o crescimento de um câncer de próstata. Ela não causa câncer de próstata, mas se ele tomar testosterona e ele tiver um câncer pequenininho, esse câncer pode se espalhar pelo organismo. De modo que não é usar essa medicação, não é uma coisa que se possa fazer com segurança, sem riscos. Doutor Miguel, um minutinho, nosso intervalo, já voltamos. Agora, você acha que a formação dos médicos da tua geração era melhor, era mais... as consciências se formavam de outra maneira? Hoje as coisas são mais rápidas? A gente tem que se adaptar à época que a gente vive. Na minha época, o estudo da medicina era muito difícil, era árduo. A gente tinha aula o dia inteiro, inclusive aos sábados, até o meio-dia. Durante 6 anos, né? Durante 6 anos. A gente seguia o conceito daquela época geracional, são os baby boomers, que passaram a atuar pós-guerra. E as nossas regras de vida eram obedecer à liturgia, ser conservador, trabalhar muito até os 50 anos, que depois ia se aposentar e morrer. Era isso que meu pai me ensinava.
Os tempos mudaram muito. Nós estamos vivendo um outro mundo agora que a gente nem sabe como vai se comportar daqui para frente. Mas o Darwin disse muito bem, não são os mais fortes que sobrevivem, são aqueles que se adaptam. Então, o que eu tenho feito, e a medicina tem feito, e os médicos têm feito, é se adaptar para cada momento. O que a gente está fazendo agora, os médicos têm feito, é se adaptar, usando todos os novos conceitos tecnológicos para poder exercer a medicina, viver de acordo com a qualidade e o padrão de vida que vivem as pessoas agora, com todas essas mudanças que surgiram, não ficar arraigado ao passado. A prática da medicina mudou, a forma de formar os médicos também mudou. Nós ensinamos diferente agora para os doentes, para os médicos. Eles têm períodos de descanso durante a semana, eles têm direito a questionar e, obviamente, colocar em dúvida as coisas que eles apresentam. Antes o mestre era o mestre, né? Agora... Isso, não tem mais aquela liturgia, se perdeu um pouco. Mas eu acho que a gente, sabendo se adaptar a isso, a gente aceita todo esse processo e, com isso, consegue, como eu disse, transformar essa etapa que você está vivendo numa etapa feliz. Miguel, você, além de ser um grande médico, você também é um pensador, né? Qual a reflexão que você faz sobre a medicina e a felicidade? A medicina é uma oportunidade incomparável para um médico ser feliz. A quintessência da existência humana significa sentimentos de compaixão, solidariedade, empatia, e ela te permite você, através desse conceito, se aproximar das pessoas, curar seres vivos, aliviar o sofrimento humano. Existem poucas coisas comparáveis a isso em termos de te dar felicidade pessoal. No exercício da medicina, você é respeitado pelas pessoas, apesar de, obviamente, existirem momentos de conflito, que são muito comuns. E eu até lastimo que, às vezes, os médicos não percebam isso, entendeu? Essa relação tão forte de credibilidade, de respeito, de bem-querer que a gente estabelece com os pacientes. Mesmo assim, eu confesso que eu não sou totalmente feliz, porque eu vivo num meio, eu sou um privilegiado, eu tenho meus pacientes, meus amigos, ajudei bastante gente pela idade, nem sei se foi pela competência, mas pela idade eu ajudei, pelo tempo que eu tenho de vida, mas a hora que eu olho no meu entorno, o desânimo é muito grande. Não dá para você ser feliz quando você vê uma legião de pessoas que não sabem se vão acordar e ter um prato de comida, que não sabe o que vai acontecer com os filhos dele, que estão jogados em locais promíscuos, sem educação, sem segurança. Então, eu confesso que... Difícil ser feliz num país com tantas desigualdades. É difícil. Por causa dessa impossibilidade, o que eu faço, eu pessoalmente, é não procurar a felicidade máxima, mas é viver por etapas. Fazer que cada etapa seja melhor que a anterior. E dentro do meu valor pontual e da minha insignificância como ser humano, eu tenho orientado as ações que eu posso muito para o meu entorno. Eu desculpa se eu estou querendo fazer um pouco de autoexaltação, mas eu consegui mudar a vida de muitas pessoas, não só atuando como médico, mas atuando como cidadão, criando áreas onde pessoas pudessem ser acolhidas, tratadas, crianças, adultos, médicos, alunos, e isso causa uma satisfação para mim que me faz envelhecer com felicidade, até onde eu posso dizer. Porque a hora que eu para trás, eu estou vendo que eu influenciei a vida de muitas pessoas, iluminei os caminhos por onde eu passei e, com isso, eu pude mudar um pouquinho o mundo. Essa é a felicidade que eu sinto nesse momento. Quer dizer, o humanismo é fundamental, né? Principalmente para um médico, né, Miguel? Sem dúvida. Essa parte humana, sem ela você não exerce a medicina de forma adequada. Você vira um ser mecânico, muitas vezes materialista, e isso te afasta do doente, você não consegue usufruir dessa relação que te engrandece, que te enriquece quando você é médico. Miguel, muito obrigado. Foi uma conversa maravilhosa, passou até muito rápido. Tinha tantas perguntas para te fazer. Meus parabéns pelo teu trabalho.
Você, como eu disse, é um dos médicos mais renomados do nosso país. Muito obrigado e boa sorte. Muito obrigado por essa oportunidade de estar perto de você e dos telespectadores da Globo News. Obrigado.